Boa noite. O tema hoje intitula-se Quais as melhores teorias da conspiração? Vamos, obviamente, falar delas, mas a ideia essencial é percebermos como é que, em pleno século XXI, num mundo rodeado de tecnologia e de ciência, parece estar a crescer um número de pessoas que acredita em coisas sem grandes bases, diria mesmo sem nenhumas bases sólidas e afastadas até de qualquer lógica inerente ao pensamento racional. E acreditem, há coisas mesmo muito estranhas que têm milhões de pessoas a acreditar nelas. Por exemplo, se há uns anos pesquisávamos por terra plana no Google, aparecia-nos uma obscura sociedade no Reino Unido, num ranking muito baixo, quase escondido. Hoje, se fizermos a mesma pesquisa, em português temos mais de 20 milhões de resultados e em inglês mais de 600 milhões. Alguma coisa tem certamente corrido mal no mundo da Terra Redonda. Uma coisa é certa, a criatividade está presente em muitas destas teorias. Temos de tudo, desde a Covid ser produto do 5G, ao Bill Gates querer inocular-nos microchips através das vacinas, até aos aviões pulverizarem aerossóis deliberadamente, com capacidade de limitar a população da Terra, controlar o nosso comportamento, obviamente com a intenção de implementar uma nova ordem mundial arquitetada pelos Illuminati. Illuminati esses que, na verdade, são extraterrestres, são reptilianos que estão disfarçados de seres humanos, ocupando lugares de poder e que irão dominar-nos em breve, além de terem uma base na face oculta da Lua. Rebuscado, mas há ainda muito mais rebuscado. Temos hoje aqui connosco a Diana Barbosa, licenciada em Biologia, com uma pós-graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva. Apaixonada pelo estudo da evolução e pela promoção do conhecimento científico, é comunicadora de ciência desde há muito e está a tirar um mestrado em comunicação de ciência. É coautora do livro Não se deixe enganar, um guia de sobrevivência para o mundo moderno, e é também cofundadora da Concept, Comunidade Cética Portuguesa. Aqui comigo temos também, como sempre, o Rui Pereira, jornalista e curador do programa Cogito, e eu próprio, João Cruz. Ao contrário do que é habitual, a minha primeira pergunta não é relacionada com o tema, não é sobre as teorias da conspiração. É sim sobre o que é ser cético. Diana, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada a todas e todos que estejam a assistir a esta sessão. Bom, no fundo a pergunta tem a ver com teorias da conspiração, tem tudo a ver. Ser cético é uma atitude perante a vida, perante o conhecimento, e é uma atitude que tem em conta o conhecimento científico e o pensamento crítico e o pensamento racional para a análise de alegações mais ou menos estranhas, como sejam que existe uma base extraterrestre na face oculta da Lua. Mas tem aplicações no nosso cotidiano para além dessas teorias ou alegações mais estranhas. Portanto, o ceticismo tem aplicação desde as compras que fazemos no supermercado até à forma como analisamos uma notícia no jornal. E é uma atitude de valorização da ciência e, portanto, o trabalho que a Concept desenvolve é um trabalho de promoção da ciência na sociedade e de interligação entre cientistas e a população em geral, não cientistas, um bocadinho também o que está a fazer o programa Cogito com estas sessões. Portanto, no fundo, ser cético, obviamente, significa que se passa a mensagem de que não se pode aceitar tudo criticamente, mas também não é o oposto disso, dizer que se deve duvidar de tudo e essa dúvida que às vezes as pessoas têm coloca em plano igual coisas mirambolantes com coisas que na verdade sem qualquer base, com coisas que na verdade têm uma base sólida científica e de evidências, não é? O ceticismo cético, desculpem, o ativismo cético, por vezes é confundido com duas coisas. Por um lado, com o ceticismo filosófico, não é? Filosofia, que dizia que era impossível alcançar o conhecimento e que, portanto, nada era verdadeiro ou real, e o negacionismo. Portanto, o negacionismo é a negação do conhecimento. O ceticismo procura no conhecimento científico
as evidências ou as provas em contrário para a resposta que queremos encontrar e a aproximação mais possível da verdade. Claro. Há uma notícia de há uns dias que tem uma certa piada, e é por isso que a trago aqui. Num jornal que italiano dizia que um casal terraplanista italiano foi encontrado perdido no mar Mediterrâneo. Tentavam ir para um local o mais a sul possível de Itália, mais perto até da África do que da Europa, porque acreditavam ser aí o local onde a Terra acaba. Curiosamente, tinham-se perdido e estavam a usar uma bússola que só funciona precisamente por causa do magnetismo que decorre da Terra ser redonda. Ou seja, na verdade, o que lhes faltava em conhecimento sobrava-lhes em convicção, porque venderam o carro, compraram um barquinho e meteram-se à aventura para ir até ao limite da Terra. Claro que isto é um caso muito extremo, mas o que é que se passa para as pessoas terem tantas convicções com coisas estranhas como esta? Bom, pessoas com convicções estranhas sempre houve, não é? Agora temos uma noção muito maior da sua existência e estamos muito mais expostos às suas convicções. Não só os céticos ou quem valoriza o conhecimento científico está mais exposto a essa realidade, como as pessoas que têm essas convicções estão mais expostas umas às outras. E, portanto, é mais fácil encontrarem-se e auto-reforçarem, fazerem um ciclo de feedback positivo entre si, de reforço dessas ideias e dessas convicções. Portanto, há aí um fenómeno de grupo, não é? Há um fenómeno grupal. Fenómeno de grupo muito forte, sim, sim. Isso existe na sociedade humana em geral, não é? Nós E porquê é que isso existe? Sociais. Na sua experiência de biologia evolutiva, imagino que haja aí uma base qualquer evolutiva para nós termos essa mentalidade tão tribalesca, não é? Sim, tem a ver com a evolução da nossa própria, das sociedades humanas, não é? E do reforço da nossa sobrevivência pelo facto de sermos seres sociais, de confiarmos uns nos outros e de nos auto-apoiarmos em grupos do mais pequeno, agora há grupos mais extensos, conforme se foram construindo civilizações e agrupamentos cada vez maiores, não é? Em cidades cada vez maiores. Mas sim, tem uma base evolutiva do comportamento que os humanos têm na sua forma de organizar e estruturar e dos laços que se criam entre indivíduos e que ao longo do tempo foi reforçado pela evolução, porque indivíduos que se protegem entre si, em princípio serão favorecidos pela seleção natural, porque terão maiores probabilidades de sobrevivência e de passarem os seus genes à descendência, portanto, seguindo a teoria da seleção genética, com a qual eu concordo. Embora neste caso deste casal que foi à procura do fim do mundo, eles até tiveram uma abordagem mais ou menos científica, porque eles desenvolveram uma tese e depois foram experimentá-la. Não sabemos quais foram as conclusões que eles, mesmo perante as evidências, se eles conseguiram concluir, mas é uma parte interessante. Essa é uma questão muito interessante nos fenómenos das teorias da conspiração e não só, e no fenómeno específico da Terra plana e do ressurgimento dos terraplanistas. Está um documentário na Netflix que se chama Behind the Curve e que eu recomendo a visualização, que é precisamente sobre o movimento terraplanista, onde vários grupos tentam precisamente fazer experiências e algumas dessas experiências até estão bem pensadas e dão exatamente o resultado que esperaríamos com a Terra sendo redonda como sabemos que é e com todas as provas que temos de que assim é já há muitas centenas de anos agora falhou-me o nome, desculpem, falhou o nome, que foi o primeiro a fazer essa prova através de estudos de sombras. O Aristóteles. Aristóteles, exatamente. Não, Aristóteles há para aí uns 3.000 anos atrás, sim. Não é? Depois retomado com o mapeamento que foi sendo feito por europeus e culminando, se quisermos, com a viagem de Magalhães e Elcano, que circularam
o mundo e, entretanto, com as imagens de satélite e tudo que conhecemos da astronomia que nos dizem que os planetas, por norma, são globoides, não é? Aliás, é uma das características que é usada para definir se um objeto astronómico é ou não um planeta. Claro. Mas sim, as fotografias tiradas do espaço para a Terra, etc. Existe esse ímpeto pela experimentação, mas depois não há o acompanhamento dos resultados com a conclusão lógica que esses resultados teriam, não é? As pessoas veem o que querem ver, não é? Exatamente. Porque isso depois exige, defender coisas dessas, exige elaborar, porque, por exemplo, para negar fotografias do espaço, depois dizemos que o homem não foi à Lua, que a NASA tem uma mega conspiração, que está tudo completamente minado para que isso seja... E arranjam-se teorias ainda muito mais complicadas e curiosamente depois as pessoas nem sequer se apercebem que muitas vezes para recorrerem a determinado tipo de justificações estão a usar argumentos e tecnologia que se baseia em princípios científicos. Se ninguém poderia usar um telemóvel com GPS, não existissem satélites, por exemplo, à volta da Terra, não é? Portanto, essa confusão é complicada, às tantas, de justificar. Sim, o fenómeno que está estudado do ponto de vista psicológico, não é? É que a pessoa parte da crença e a base está na crença, não é? Depois tudo que vê à sua volta serve sempre para justificar a crença e nunca para contrariar, porque é uma posição que não é cética, é precisamente o contrário. E uma das características das teorias de conspiração versus conspirações reais é que as teorias da conspiração nunca podem ser negadas, porque todos os factos que se use para contrariar são usados para reforçar. Isso é uma característica muito própria do que podemos considerar teoria da conspiração, que neste contexto a palavra teoria não tem nada a ver com teoria científica, não é? É no seu, Claro. no seu uso. Mas, Diana, mas se isso era mais ou menos aceitável na Idade Média, no século XIX, agora estamos na sociedade da informação. Temos informação por todo lado, temos imagens, temos tudo e mais alguma coisa. O que é que está a falhar? É a pergunta do milhão. Uma das perguntas do milhão. Falha a educação, porque creio que, em geral, nos países ocidentais desenvolvidos, se pudermos dizer assim, a educação está baseada na enumeração de factos e de coisas que parecem conhecimento acabado, e o conhecimento nunca está acabado, e está menos baseada na construção do conhecimento pelo próprio aluno. Certo. E isso é uma coisa muito importante, é percebermos como é que nós construímos o nosso saber. E as fontes de saber são muitas, a ciência é uma delas, não é a única, mas para certas coisas é da ciência que precisamos para construir o nosso saber. E depois há características inerentes ao ser humano. Nós gostamos de achar que somos muito racionais e os maiores cá do pedaço, mas na verdade o próprio funcionamento do nosso cérebro leva a que sejam potenciadas em certas situações pensamentos e atitudes que são tudo menos racionais, não é? Basta pensar em todos os vieses cognitivos que são inerentes a todos nós, absolutamente todos nós. Acontece a mim, acontece a qualquer pessoa, ao maior prémio Nobel, todos somos sujeitos a vieses. Ou seja, no fundo, o nosso aparelho cerebral está cheio de problemas, não é? Ou seja, nós interpretamos a realidade... Nós interpretamos, temos um conjunto de sentidos e um conjunto de características inerentes à cognição que, viradas para a tal sobrevivência que a Diana referiu, não quer dizer que estejam viradas para nós vermos a realidade, não é? Não é essa a lógica. E, portanto, esses viés cognitivos afetam-nos a todos.
Sim, basta pensar no nosso sistema visual. Os seres humanos têm 2 pares de olhos, 2 órgãos que contribuem para a percepção visual que temos do mundo e nos quais confiamos enormemente, mas precisamente para podermos ter respostas rápidas e que vai desde fugir de um predador há muitos anos até agora, se for o caso, perceber quando é que podemos ou não atravessar a rua e parar rapidamente se virmos um carro a aproximar-se. Todo esse sistema foi montado ao longo de milénios por forças de seleção natural e outros fenómenos de seleção, que levou a que se formem atalhos no nosso sistema nervoso. E existem imensos trabalhos sobre percepção visual, são muito giros, porque está provado que nós fazemos atalhos de visualização e, na verdade, o nosso sistema visual não está continuamente a observar todo o nosso campo visual. Observa, capta certas coisas e preenche o resto. E este preenche o resto leva, por exemplo, a achar que podemos ver uma sombra ou que podemos ver alguma coisa no céu, uma luz que se move, e isso leva a que, se tivermos uma atitude cética perante a vida e soubermos que temos estes problemas e que os nossos olhos não são 100% fiáveis e que nos leva a duvidar e a pensar, vi uma luz estranha, o que é que poderá ser aquilo? Se calhar foi um efeito visual estranho. Se não tivermos essa noção e esse cuidado, se calhar pensamos, vi uma luz estranha, é um OVNI. Claro. É? Portanto, advém das nossas próprias características biológicas cairmos em certas armadilhas, não só armadilhas da percepção, como armadilhas da cogniscência, do conhecimento. E essa queda nessas armadilhas pode-se construir ao longo da vida, também pelo contexto social, não é? Nós somos animais biológicos e animais sociais, e toda a nossa vivência é muito influenciada não só pela nossa biologia, nossa fisiologia, mas pelo ambiente em que estamos inseridos, e existem certas influências ao longo do tempo que pode levar alguém, muita gente, a ser crente em teorias da conspiração. E outro fenómeno que está muito estudado a nível da psicologia social e experimental é que as pessoas que seguem essas correntes normalmente têm uma predisposição para isso e começam por uma desconfiança em relação às vacinas, ou por uma desconfiança em relação a figuras de autoridade e governos, ou começam por uma ponta e rapidamente entram nas outras todas. E em termos psicológicos, não há aqui também uma noção de empoderamento, ou seja, se eu tenho uma teoria, ou se o meu grupo tem uma teoria que mais ninguém tem, e que vai contra os outros, que são os maus e são os bandidos, sim, nós não somos um bocadinho uma espécie de heróis em Exatamente, sim. Casa? Sim, reforçado pela tal questão de grupo que eu mencionava no princípio, que se há 50 anos esses grupos eram muito dispersos, não é? Certo. E muitas vezes os indivíduos estavam isolados e eram vistos no seu contexto social como, pronto, aquela pessoa é um bocadinho estranha e acha que o homem não foi à lua e fica-se por aí. No contexto da internet e, mais posteriormente, das redes sociais, e ainda mais recentemente no contexto de redes sociais, com toda a gente enfiada em casa, muitas pessoas sem trabalho, muitos desempregados, as pessoas desesperadas e rendidas ao Facebook, ao WhatsApp, ao YouTube, claro, conseguiram encontrar-se, reforçar ainda mais esses conhecimentos entre si e encontrar a sua tribo. E na sua tribo estão bem, estão apoiados, estão entre os seus, e esse sentimento é muito poderoso. Mas uma coisa... Diana, eu gostaria de comentar só, João, desculpa lá, eu vou aqui compartilhar uma imagem, que eu não sei se vocês estão a ver a imagem? Sim. Pronto, esta é a outra possível explicação do que estamos a falar, não é? O mundo é complexo, a ciência é extremamente complexa, mesmo para os cientistas, quanto mais para as pessoas que não são de ciência, e se calhar respostas simples são mais
fáceis de lidar na vida do que respostas complexas. Não é? Acho que esta imagem é muito feliz. Sim, este cartoon é um clássico que circula Claro. imenso entre os grupos céticos e de promoção da ciência. E sim, a ciência é complexa, mas qualquer pessoa pode compreender como é que o conhecimento científico se constrói e como é que a ciência funciona. E tendo essa compreensão e esse conhecimento, também é mais resistente aos enganos. Porque a ciência é complexa, mas mesmo os cientistas que trabalham numa área muito especializada não conhecem todas as outras áreas e todas as suas minúcias. Portanto, o que é muito importante, Claro, não é saber muitas coisas sobre ciência, mas sim perceber como é que o conhecimento científico é construído, com tentativa e erro, com contínuos labirintos e becos sem saída, e voltar atrás e voltar a fazer, com a contínua dúvida e com a contínua crítica. E voltamos outra vez à escola. E voltamos outra vez à escola. E a dúvida, numa não escola, desculpa lá, João, só numa escola onde o conhecimento é dado como fechado e definitivo, é totalmente diferente de uma escola onde promova aquilo que nós não sabemos, a descoberta, a aventura, a experiência, que é aquilo que é na verdade a vida e que é na verdade a ciência. Isso faz pessoas muito mais humildes, muito mais abertas, disponíveis para o conhecimento, presumo eu. O que é que achas? E mais curiosas. E mais curiosas, exatamente. A curiosidade tem aqui um papel muito importante, sob a forma como, também é outra coisa que já foram publicados estudos sobre este assunto, sobre a atitude, as pessoas com atitudes de maior curiosidade são mais receptivas ao conhecimento científico e à forma de construção do conhecimento científico do que as respostas fechadas. E as respostas que a ciência nos dá são sempre provisórias e raras vezes são simples, não é? Há coisas sobre as quais temos muita certeza, não é? É sempre 99,999. Há coisas sobre as quais temos muita certeza, mas pode sempre surgir provas que contrariem, desde que essas provas sejam suficientemente justificadas e acumuladas, não é? Exatamente. O conhecimento muda. Mas isto é visto muitas vezes como uma fragilidade, não é? Ou seja, as pessoas preferem uma certeza do que a dúvida, não é? E não veem na dúvida uma virtude, não veem na mudança uma virtude, quer dizer... Porque é assim que muitas vezes é comunicado. E, portanto, aí também, por vezes, temos que fazer o mea-culpa da parte dos cientistas e da forma como muitas notícias são dadas. E, pensando no contexto da pandemia que estamos agora, isso ficou muito evidente, porque, vejamos, temos um vírus novo, uma doença nova, que conhecemos há 9, 10 meses. É muito pouco tempo, é muitíssimo pouco tempo, mas nesses 10 meses, se considerarmos que dezembro é o mês em que a China terá efetivamente detectado o vírus, mas pronto, que seja no máximo um ano, construiu-se imenso conhecimento. Mas todo esse trabalho científico foi feito quase na praça pública. E isso é bom e é mau. É bom porque é assim que deve ser, transparência, e quanto mais o processo científico chegar à sociedade, melhor. Por outro lado, não havia... Talvez a sociedade não estivesse preparada para perceber que é assim que o processo científico se dá, e que é com arranques e recuos, e com grupos de investigação diferentes a chegarem a conclusões ligeiramente diferentes, e com artigos que começam por ir num sentido, mas depois são revistos pelos pares e afinal estão mal feitos e aquela conclusão era errónea, e nós assistimos a isso tudo neste espaço, quiçá dos últimos 6 meses, quando as coisas se intensificaram mais em termos de investigação na Europa e nos Estados Unidos. Todos os dias havia artigos novos a saírem em revistas científicas ou simplesmente serem enviados para as redações de jornais, e tudo era publicitado, tudo era noticiado, e foi muito difícil nesta avalanche de informação
também perceber o que era fiável e o que é que não era fiável. E E porque os também, jornalistas também tiveram um trabalho muito ingrato, não é? claro, Porque de repente toda a gente teve que se transformar em especialista de cobertura claro. de uma pandemia, de um vírus, E e porque, tudo por o um que é lado, não houve complexo. tempo, não é? Por um lado, não houve tempo, mas por outro lado, os próprios cientistas, como a Diana há pouco disse, são alvo desses viés, desses desvios de interpretação e, portanto, cometem erros em que a virtude, no fundo, da ciência não é não se cometer erros, mas é sim ter um mecanismo de autocorreção, não é? Ou seja, as coisas têm que depois ser confirmadas, verificadas, reproduzidas e é desse processo complexo que surge depois algum do conhecimento que se pode considerar com validade, não é? É essa dificuldade. E por isso é que depois tem caminhos, hesitações, anda para a frente, depois anda para trás, não é tantas certezas, não é? Sim, nós em relação a esta pandemia temos uma certeza, é que é uma doença provocada por um vírus que está muito bem identificado, temos o genoma do vírus, sabemos quase todas as proteínas que são geradas por esse genoma. Portanto, esta parte de minúcia, de biologia molecular, de genética, está quase totalmente determinada, mas depois o salto de passar desta minúcia, de conhecer as proteínas e conhecer os genes, para perceber completamente a fisiologia do vírus e como é que ele afeta as células humanas e como é que causa todos os sintomas que estamos a descrever, que estão a ser descritos. Vejam que isto começou por ser descrito como uma infecção respiratória que afetava os pulmões e os sintomas que se dava para as pessoas procurarem ajuda médica era falta de ar, temperatura, as características de uma doença respiratória. Hoje sabemos que a Covid-19 é muito mais do que uma doença respiratória. O vírus parece afetar todos os sistemas de órgãos humanos e há quem inclusivamente descreva a doença como uma doença vascular, porque parece que o que afeta primariamente são os nossos vasos sanguíneos e por isso é que os danos são vistos em tantos sistemas, desde o coração, aos rins, ao fígado, ao cérebro. Portanto, ainda estamos a descobrir isto tudo. Claro. E no meio desta descoberta, freneticamente à procura de uma vacina que é a melhor solução que existe para uma doença viral, para uma doença de origem vírica. Claro. Embora para a nossa discussão a Covid-19 não é propriamente o melhor exemplo, porque existe muita espionagem industrial, muito ativa, que aí sim, ele vai ter muitas teses. Existe muita espionagem industrial, existe neste momento muita pressão política, sobretudo em 3, 4 países que também estão muito presentes na comunicação social, e temos o caso da Rússia que anunciou uma vacina sem estar testada, estava testada em menos de 100 pessoas, isso é temerário, nenhum cientista, nenhum defensor de vacinas defende que se passe para uma aplicação de uma vacina dessa forma. Agora nos Estados Unidos parece que o Trump quer copiar a fórmula e dizer nós também vamos lançar uma vacina e já estamos prontos, quando não estão. E esta semana aconteceu uma coisa extraordinária para quem tem teorias de conspiração contra as farmacêuticas, que foi as farmacêuticas dizerem não, nós não vamos lançar vacina nenhuma enquanto não tivermos passado por todas as fases, todos os testes científicos que são necessários. Portanto, quase que se inverteu a ordem nesse processo, não é? Que normalmente são as farmacêuticas a tentar passar pela regulamentação para chegar ao mercado. E agora são eles a emitir um comunicado a dizer não, nós não queremos chegar ao mercado enquanto não estamos prontos. Realmente voltando um tivemos bocadinho aqui tempos extraordinários. Voltando um bocadinho aqui àquela questão da escola, já falámos um pouco, mas a verdade é que é muito fácil todos nós reconhecermos que não sabemos, não somos bons nisto, não somos bons naquele assunto, mas ninguém reconhece que é mau a pensar, não é? Não é uma coisa que... Ou seja, pensar é uma coisa que... Nós estamos sempre certos. À partida toda a gente é boa, ninguém está disponível para dizer eu penso mal. Isso Ou seja, na verdade, essa atitude de pensamento crítico, de analisar evidências, de formular questões, que está na base do método científico, na verdade não é um método científico, devia ser um método analítico que nós no dia-a-dia... E porquê é que a escola é assim tão distante disto? Não é? Ensina muita coisa científica, mas é muito, como há bocadinho a Diana dizia, na base factual. Mas porquê é que hoje
isto ainda é assim. O que é que estamos... qual é que é o obstáculo para se mudar? Bom, não sou especialista em ciências da educação e por isso tenho que começar por dizer a resposta que melhor sei, que é não sei. Porque não sei como é que a escola evoluiu para A escola evoluiu pouco. Essa é a verdade. como é que Evoluiu, mas pouco. para esta questão, mas creio que existe cada vez mais a sensação de que há uma necessidade de mudar, até porque o conhecimento está a aumentar exponencialmente, não é? Com ferramentas tecnológicas cada vez mais avançadas, com bioinformática, com biotecnologia, o conhecimento está a mudar muito rapidamente e não se pode ensinar tudo. Portanto, a melhor coisa que se pode ensinar é ensinar a procurar conhecimento. Claro. E aqui, o que nós na Comcept reforçamos sempre quando falamos em educação, não é vamos dar mais horas de biologia, vamos dar mais horas de física, vamos criar mais uma disciplina. Não, o que tem que ser reforçado é em qualquer disciplina haver uma posição crítica perante o mundo, perante o conhecimento, de saber pensar, saber procurar informação, saber ser um bom cidadão, um cidadão informado. E aí todas as disciplinas podem contribuir para isso, sendo que há duas que saltam logo à frente do pelotão, que são a educação para a cidadania, que tem precisamente no seu programa sobre a procura de informação correta, os direitos e deveres e os direitos humanos, esse tipo de informação, e por outro lado a filosofia. Eu creio que a filosofia é introduzida muito tarde E é a história da filosofia, em vez de ser a filosofia de pôr as pessoas a pensar sobre o mundo à sua volta. Pronto, essa também foi a minha experiência, não tento... Pronto, a minha experiência é de uma pessoa só, não sei exatamente como é que é nas outras escolas e com outros professores, mas realmente a experiência que eu tive foi de história da filosofia. Existiu este senhor que pensava assim, depois existiu este senhor que pensava assado, e acabou o programa. Aquele grupo defendia aquilo e ficou um bocadinho por aí. E as fórmulas de lógica, mas muito do ponto de vista matemático e pouco da aplicação ao mundo real. E a filosofia é uma disciplina, é uma área de conhecimento super importante, é super importante para a ciência também, e eu senti falta disso na minha formação científica, porque não tive nem a nível do ensino secundário, nem a nível do ensino superior, até chegar ao doutoramento, não tive essa formação, e quando já estava a fazer o meu doutoramento, é que acabei por, não só numa disciplina do programa doutoral, como também por procura de informação e de aprender a ser cientista nessa altura, não é? Que o doutoramento também é um bocadinho isso, é que percebi a importância também da filosofia da ciência e da forma de construção do conhecimento para podermos montar uma experiência, por exemplo, e perceber se uma experiência está bem montada e se um trabalho experimental é bem ou mal feito, ou se uma técnica de amostragem no campo vai nos dar a informação que queremos ou não. E não vou falar dos cursos de biologia todos, mas infelizmente o meu não tinha essa componente e foi um curso também muito à base de está aqui uma tonelada de sementes para decorar e para memorizar. Portanto, isto produz, não é? Desde o básico, secundário, faculdade, portanto os próprios... Eu tenho noção que faculdades e que cursos diferentes têm filosofias diferentes. Eu tive um curso muito clássico, não sei como é o estado do curso agora, do curso de Biologia na Universidade do Porto, onde eu fiz, porque entretanto passou por várias reformas, incluindo a de Bolonha, e novos professores entraram e estou em crer que as coisas mudaram para melhor, espero. Mas, Diana, mas tudo estamos a falar, ganhou uma dimensão gigantesca quando alguns líderes mundiais, e vamos chamar os dois pelos nomes, se me permitir a expressão, quando o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente do Brasil, e o Presidente também da Rússia, começam a fazer achismo, quer dizer, do ponto de vista científico, a forma como o Presidente norte-americano anunciou o número de mortes previsíveis, é algo importante para esta discussão, porque ele representa um eleitorado vastíssimo que acredita naquele tipo de pessoa e de pensamento.
como é que vê isto a evoluir? Como é que vai ser o futuro? Este tipo de pensamento vai aumentar? Nós temos ferramentas para o combater? Como é que vai ser o futuro? Nós temos ferramentas para o combater, não sei se estamos a conseguir ganhar a batalha ou a guerra. Parecia-me impensável que alguém como Trump ganhasse uma eleição, e ele ganhou. Ganhou e se vai ganhar outra vez. E se calhar, infelizmente, vai ganhar outra vez. Há muitos fatores para contribuir para isso, um deles é o sistema eleitoral americano, portanto não tem a ver com conhecimento ou com pensamento, mas simplesmente com a forma como o presidente lá é eleito, mas no Brasil também aconteceu com o Bolsonaro. E na Europa também temos vários populistas. E na Europa temos vários claro. populistas, mas alguns deles foram ganhando poder de uma forma um bocadinho mais gradual, não foram tão sofre como estes dois casos do Trump e do Bolsonaro. Mas isso significa, no fundo, que uma coisa é, por exemplo, eu ter a teoria da conspiração que o Elvis Presley está vivo, outra coisa é eu ser anti-vacinas e, portanto, o meu filho não é vacinado e depois apanha uma doença mortal, e outra ainda é eu acredito nestes símbolos aparentemente poderosos e com as tais verdades convenientes e fáceis, mas na verdade o caminho é esse. Portanto, no fundo, a ausência de ceticismo leva a tudo isso, não é? Isso também é um resultado disto, não é? Sim, a ausência de ceticismo leva a isto, e os fenómenos populistas e os líderes populistas, como são o Trump e o Bolsonaro, aproveitam-se de todos estes fenómenos da psicologia e da sociedade e da sociologia humana, provavelmente sem saberem, mas simplesmente porque aplicam essa ferramenta e dá-lhes resultados positivos. Eu não acho que o Trump seja nenhum mestre de estratégia, ele simplesmente diz coisas e as coisas que ele diz têm o resultado que ele tem, portanto ele continua a dizer as mesmas coisas. Porque nunca teve uma consequência negativa pelas coisas negativas que disse ou fez. Exatamente. E portanto continua, tem também ele próprio um reforço positivo. E uma das grandes estratégias do populismo e das teorias, e que é coincidente com as teorias da conspiração, é haver uma culpa no outro, não é? E portanto, para Trump a culpa era dos imigrantes, era dos mexicanos, ou é agora dos chineses, ou há sempre culpa no outro. E portanto aí entra em jogo novamente o fenómeno de grupo. Nós somos o grupo, nós somos a tribo, aqui está o nosso líder protege-nos, mas a uma escala muito, muito maior, e onde a falta de uma atitude cética e no caso do Trump, que eu acompanho um bocadinho mais de perto do que do Bolsonaro, confesso, assistimos a um fenómeno de culto, de seita, com as características das seitas. As pessoas afastam-se das suas famílias, as pessoas recusam qualquer tipo de conhecimento que vá contra aquele que já têm como sendo certo, e está a haver realmente uma polarização muito grande na sociedade, e a pandemia que trouxe um caos social e um drama muito grande para muitos milhões de pessoas, não é? Nos Estados Unidos e em todos os países, mas nos Estados Unidos o desemprego disparou, com milhões de pessoas a perderem o trabalho de repente e sem qualquer tipo de rede social, que é coisa que não existe nos Estados Unidos, não é? Quem estava no campo Trump acha que ele começou. Depois aqui também temos o problema das vias de comunicação, não é? Dos meios de comunicação a que as pessoas recorrem. Se estão a seguir os meios de comunicação apoiantes do Trump, acham que o Trump está a fazer tudo o que pode e está a defender os Estados Unidos dos inimigos externos que estão a atacar, e tudo é boato e tudo é mito, de tal forma que mas, por exemplo, as pessoas na sua atitude pessoal vão a festas ou vão... Aí há dados objetivos, não é? Ou seja, por exemplo, olhamos para os Estados Unidos e vemos que, em termos de Covid e de mortalidade, mas acima de tudo de pessoas, são dos países que são mais afetados. E, no entanto, o Trump faz um discurso e convence, ou seja, os números são absolutamente indesmentíveis, mas ele consegue mesmo assim dizer que não, que são os melhores do mundo e que estão a conseguir combater isso tudo, não é? Ou seja,
há aqui uma recusa da realidade. Já não é tanto olhar para outra realidade como se fosse a nossa, mas é mesmo completamente recusar qualquer coisa que se desvie daquilo, não é? É Sim. o chamado... É um fenómeno. Eu acho que a Convenção Republicana deste ano vai ser objeto de várias teses de doutoramento nos próximos anos, porque assistir àqueles discursos era assistir a uma descrição de um país que não existe. Pois, é verdade, nós habituámos os americanos a ser uma nação que no fundo lidera em tantas coisas, na ciência, na geopolítica, nisso tudo, e portanto custa quase a perceber isto. Queria aqui falar de uma coisa, Diana, que também me parece que é importante nestes fenómenos, que tem um pouco a ver com aquele estudo dos psicólogos, o Dunning-Kruger, que analisou, o Dunning e o Kruger analisaram um bocadinho a capacidade das pessoas avaliarem os seus conhecimentos em relação às suas competências e descobriu que quando as pessoas têm uma competência baixa sobre um determinado assunto, mas já aprenderam alguma coisa, ou seja, a situação típica da rede social, não é? Que eu acedo à informação, vejo umas coisas, fico a achar que sei muito, e depois pergunto àquela pessoa e ela diz que sabe imenso. Ou seja, a dissonância entre a realidade do conhecimento e a percepção que a pessoa tem do conhecimento é enorme. E depois, pessoas que sabem verdadeiramente mais, isso tudo começam a perceber que na verdade não têm assim tantas competências e depois percebem que para terem verdadeiramente precisam de aprender. E nós estamos muito cheios disso, não é? Ou seja, o que temos é os médicos a ter que combater o Dr. Google, os engenheiros e os físicos, isso tudo a ter que combater as redes sociais aqui e ali. Como é que isso funciona? Com muita paciência, aos bocadinhos, com muita calma. Sim, o efeito Dunning-Kruger é bastante conhecido e temos em Portugal uma cientista que está a trabalhar também muito esse tema, ela e o seu grupo de investigação, a Joana Sá, que está agora no Instituto Superior Técnico, e que tem tido também publicações muito interessantes sobre o fenómeno da percepção que as pessoas têm sobre o seu próprio conhecimento e a sua capacidade para avaliar qualquer alegação. E também agora está a trabalhar a questão da desinformação e como é que as pessoas constroem e procuram informação no espaço público. Eu diria que estamos numa fase de transição e que todos estamos a navegar um bocadinho à vista, não é? Os meios de comunicação social clássicos estão-se a transformar, existem formas alternativas das pessoas procurarem o conhecimento, possivelmente confiam mais no que vem partilhado do amigo do que ir à fonte, ir ao jornal ler. E pronto, e nós defendemos que é muito importante manter uma imprensa forte e bem profissional e apoiarmos na medida do possível meios de comunicação social ditos clássicos, embora agora estejam em todas as plataformas e se possam aceder por vias não clássicas, mas é importante haver esse filtro, haver jornalismo de qualidade que filtre fontes, que filtre também um pouco o conhecimento e que nos dê conhecimento mais fiável, sendo que do lado da cidadania, do lado do leitor, também é extremamente importante haver um leitor crítico, que perante uma notícia consiga perceber se aquilo faz algum sentido ou não e pelo menos que saltem alguns alarmes se vir alguma coisa estranha, não é? O meu professor de jornalismo de ciência e outra pessoa que também foi professor de jornalismo de ciência, dois nomes do jornalismo de ciência em Portugal, o professor António Granado e o José Vítor Malheiros, tanto um como o outro, tive formações com eles e os dois mencionavam sempre isto, tinham palavras proibidas nas suas notícias, como fosse cura ou milagre. E isso são termos que são usados precisamente pelos meios pseudocientíficos
Claro. não é? Alegações fortes e que vão contra o conhecimento que temos, mas que chamam a atenção e que captam olhares e que captam cliques. Claro. E, portanto, considero que é importante haver uma imprensa sólida, com um corpo de jornalistas sólido, profissional, bem pago, com estabilidade A laboral. tendência não vai nesse sentido. A tendência não vai nesse sentido, mas acho que temos que batalhar contra o Tem que haver uma sentido depuração. que está a tomar, porque é mau para todos. Nós temos que valorizar a importância da qualidade da informação. É algo que nós não estamos a valorizar. A informação é gratuita e, portanto, a informação gratuita necessariamente vai ter algum problema sobre isso. Mas, Diana, queria colocar outra questão que me preocupa bastante, é todo este movimento de ciência versus não ciência, tem depois impactos na sociedade. Nós estamos aqui a falar de alguns. Um deles, e voltando ao Presidente Trump, é o culto da mentira, por exemplo. O New York Times já contabilizou mais de 10 mil mentiras que ele fez. E quando uma pessoa daquele posto fala assim, tem impacto na sociedade, quer em primeiro lugar nos Estados Unidos, mas depois no mundo inteiro. E aqui é que eu acho que está a grande questão, ou seja, a discussão de teoria da conspiração, a Terra é redonda ou não é redonda, ainda vai como vai. Agora, quando isto começa a alastrar, e as pessoas entram numa lógica de achismo, eu acho que é assim e é definitivo, e as pessoas não têm liberdade de espírito. Tu achares como o maior especialista do mundo sobre um determinado tema, não é? Pois, e portanto isto leva o mundo não na direção do século XXI que nós esperávamos, mas a retroceder à Idade Média. Mais uma vez, a tecnologia pode fazer alguma coisa por isto? Sim, pode. Não é fácil, mas pode. Porque havendo vontade para isso, o Facebook, se quisesse, podia controlar melhor a desinformação. Não quer. É difícil, mas também criar o Facebook foi difícil, não é? E eles tiram partido e tiram lucro da sua existência e do quão apegados nós estamos à sua utilização. E quando querem e se focam num determinado tema, como há tempos se focaram nos movimentos anti-vacinação, conseguiram eliminar imensas páginas, eliminar grupos, mas depois parece que para outros fenómenos, parece não, o próprio dono do Facebook diz isso, que não se quer meter no que ele considera questões de liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão e a censura é uma coisa que diz respeito às ações de um governo, não é? Não a uma plataforma privada onde as pessoas se inscrevem voluntariamente e que tem regras próprias. Da mesma forma que não podemos pôr fotos de uma mulher nua no Facebook, podia ser possível eles filtrarem mentiras, incluindo vídeos manipulados que já foram identificados e que eles têm tido sempre uma posição de quando é teor político nós não nos metemos. E existem coisas que são opiniões políticas e existem coisas que são mentira. Se calhar porque ganha muito dinheiro com as opiniões políticas, provavelmente, com as câmaras analíticas. Não? É verdade, existe um jornalista que é o Kevin Roose, que acompanha muito os temas da tecnologia e das redes sociais, e ainda há dias ele dizia que o post mais visto do Facebook nos Estados Unidos, há uns 4 ou 5 dias, tinha milhões de visualizações e partilhas e era sobre o corte de cabelo da Nancy Pelosi, da Presidente da Câmara dos Representantes. Portanto, não era a coisa mais importante do mundo, mas é que todas aquelas visualizações são dinheiro de publicidade que entra para o Facebook. Portanto, o Facebook diz que está interessado em combater a desinformação, mas depois há ali um balanço financeiro que eles não estão que não admitem, que é muito importante para eles. Outras plataformas, outras redes sociais têm tido atitudes diferentes, o caso do Twitter, que, por exemplo, recusou-se a ter anúncios políticos, e isso faz uma grande diferença, porque sabemos que todo o fenómeno que aconteceu de desinformação na eleição de 2016 de Trump teve muito a ver com anúncios pagos e posts patrocinados, os ditos posts patrocinados no Facebook, que inclusivamente foram pagos por entidades estrangeiras, que é uma coisa que é suposto ser ilegal nos Estados Unidos, em Portugal é ilegal, mas eles não estavam a controlar e, portanto, aquilo propagou-se sem qualquer controle.
A tecnologia, as empresas tecnológicas podem ter alguma coisa a dizer e a construção de uma cidadania mais informada é extremamente importante também, porque a tecnologia serve todos os propósitos, não é? Serve os bons e serve os maus, e portanto compete-nos a nós como cidadãos também pedirmos e forçarmos que sejam os melhores propósitos os utilizados. A questão da mentira e da repetição da mentira, isso podemos ir ao tempo do Hitler e da propaganda nazi, não é? É pura propaganda e foi usada em todos os tempos, incluindo nos impérios das civilizações antigas. Era um bocadinho mais lenta do que é agora, portanto agora a grande dificuldade que encontramos é a velocidade de propagação da informação e o alcance que essa propaganda tem, que antigamente não tinha. Ok. Diana, eu queria trazer aqui à discussão alguns comentários dos nossos telespectadores que estão a assistir a esta emissão. O Mário David tem contribuído com muitos comentários, obrigado Mário. Ele diz aqui uma coisa interessante que é: factos e dados não são liberdade de expressão. É curioso o que ele está a dizer. E a Cristal Rodrigues diz algo também interessante, que é: quais são as verdadeiras red flags? Ou seja, estamos a falar de liberdade de expressão, qual é o limite? Bom, são duas perguntas diferentes. E o limite. Algumas red flags, uma delas já falei, que é a questão de usar a palavra milagre ou milagroso, isso para mim é uma grande red flag. Outro sinal de alerta é o pensamento conspiratório em si, não é? Dizer isto é uma coisa que eu sei que mais ninguém sabe, desculpem. As fontes de informação anónimas, não é? Vimos esse fenómeno a ocorrer nos últimos meses com mensagens que se propagaram no WhatsApp a dizer um médico disse que, ou um primo que trabalha no hospital tal. Portanto, tudo isso são sinais de alerta. E depois, do ponto de vista da pseudociência, de uma forma mais lata, mais alargada, temos sempre o apelo ao que é antigo, o apelo ao que é natural, o apelo ao que é puro e limpo, que agora usa-se muito, né? A alimentação limpa, o clean eating, tudo isso a mim faz-me logo disparar uma série de sinais de alarme e faz-me ir ou perceber que a informação está errada logo à partida, ou ir à procura de informação quando vem sob uma capa com um verniz que às vezes ainda é mais preocupante, não é? Quanto mais envernizado e mais próximo da ciência esteja, mais perigosa é a pseudociência. Mas essas red flags também têm muito a ver precisamente com o teor, porque, por exemplo, esse purismo alimentar que para usar o exemplo que a Diana estava a referir, está muito relacionado com o natural versus químico, com os anti-organismos geneticamente modificados, etc. Pode também estar relacionado com determinadas práticas de beleza, mas que depois começam a derrapar para a saúde, ou seja, se calhar até são legítimas enquanto descontração, mas depois não têm um cariz médico em que muitas vezes lhes é dado e até a política contribui nisso, não é? Portugal legitimou cursos de medicinas alternativas, Portugal tem legislação em que eu não digo que devessem ser proibidas as práticas, mas nunca deveriam poder ser confundidas com a medicina. Portanto, essas red flags não são absolutas, não é? São relativas em relação à situação. Sim, por isso mesmo é que são sinais de alerta, não é? Quando eu vejo escrito ou usado numa publicidade ou usado como argumento essas palavras ou esses argumentos, leva-me a questionar o que é que está por trás e ir à procura de mais informação, não é? A invocação de um químico, isso é químico, isso é mau, não é? Esse pensamento que sabemos que cientificamente está errado e que sim senhor, existem produtos químicos que são altamente nocivos,
não interessa se a sua origem foi sintética ou se veio de uma planta, não é? E, portanto, a evocação desses motivos ou desses argumentos para sustentar um produto ou uma opinião leva-me a questionar esse produto ou essa opinião. Depois pode derivar em mil e um temas, que vai desde comer maçãs até recusar um tratamento de quimioterapia e a pessoa morrer de cancro sem necessidade. Vai desde ter uma dieta um bocadinho mais limitada até ter uma dieta de tal forma limitada que a pessoa adoece. Ainda não falámos aqui da influência da ficção, nomeadamente do cinema e do cinema norte-americano, na construção de atitudes e de mentalidades. Eu lembro-me nos anos 80, quando começaram a aparecer aqueles primeiros filmes mais do Schwarzenegger, do Stallone, claramente que aquilo iria ter um impacto em termos de construção de mentalidades na sociedade. Vê-se agora como estão os Estados Unidos. Como é que é? A ficção ajuda ou atrapalha? Bem, depende da ficção. É claro, claro que sim. Mas mais popular, e temos também os videojogos também, que têm aqui também um impacto importante. Sim, todas as formas de cultura que consumimos contribuem para a construção da nossa personalidade e para a forma como também vemos o mundo, não é? E na ficção, o mais preocupante é aquela ficção que se faz passar por histórica e factual. Não é? Aí as pessoas vão ver pensando, isto está-me a contar uma história, e posso dar o meu exemplo para saber que o meu ceticismo também tem limites. Quando o filme saiu, o Braveheart, eu fui ver 2 vezes ao cinema, gostei muito do filme e durante uns meses odiava os ingleses, até perceber que toda aquela história está mal contada, não é? Que aquilo está ficcionado para contar uma narrativa de uma certa perspectiva e muito enviesada em relação ao que se sabe da realidade histórica daquela época. E sim, isso tem uma influência e pronto, acho que ao longo da vida vamos crescendo e percebendo que certos profissionais de determinadas áreas colocam as suas crenças pessoais nas suas obras de arte e por isso não sou daquelas pessoas que diz que a arte e o artista estão separadas. Eu acho que estão muito interligadas, a arte e quem a concebeu, e podemos apreciar a arte sabendo que quem a concebeu não é pessoa recomendável, mas se soubermos que não é pessoa recomendável, também apreciamos a sua arte de outra forma e podemos perceber que, por exemplo, numa película como o Braveheart pode ser cinematicamente muito bonita e muito interessante, mas a história que é contada é uma história quase falsa. Certo. Diana, ao pensamento crítico esta discussão vai dar sempre ao mesmo, que é ou nós nos informamos junto de fontes credíveis ou nós nos informamos junto de fontes não credíveis. Fazendo aqui um wishful thinking, há alguma forma de informar, de validar, de ratificar fontes credíveis, fontes não credíveis? Olha, já agora, só aqui aproveitando o que estás a dizer, o Mário David continua aqui a pôr uns comentários muito interessantes. Sim. E está aqui a sugerir a Cochrane, as reviews da Cochrane, e a Cochrane é uma fundação precisamente dedicada a avaliar quais é que são as evidências que, na verdade, têm boa qualidade, basicamente. E que nos últimos tempos também teve algumas polémicas associadas aos seus membros e, portanto, não existem fontes totalmente inócuas e totalmente fiáveis. O mais importante é termos alguma noção de onde procurar e no caso da medicina, a Cochrane é um ponto de procura de conhecimento, não só porque eles são um consórcio de investigadores em todo o mundo que vão compilando informação a partir de artigos que já foram publicados e, portanto, o que eles fazem é revisões e meta-análises, portanto, compilam a informação que já foi publicada e analisam-na em conjunto para perceber
qual é o dito consenso científico sobre um determinado tema, naquele caso sobre uma determinada terapia, e portanto é um ponto de partida importante, mas é um ponto de partida que também não podemos aceitar acriticamente, porque muitas vezes se os artigos que eles analisam não forem de boa qualidade, o resultado que sai da meta-análise desses artigos também não vai ser um resultado de boa qualidade. Claro. E existe esse dito nos meios da inteligência artificial e da utilização de algoritmos, que é garbage in, garbage out. Se entra como input informação que é lixo, que é informação de má qualidade, o output, o resultado que vamos ter, também vai ser um resultado de má qualidade. E isso, por vezes, acontece na Cochrane. Mas sim, para a área da medicina é um bom ponto de partida para podermos ver por onde é que está o consenso. Eu diria que a própria Wikipédia, em língua inglesa, é um bom ponto de partida. Certo. Em língua portuguesa já não digo a mesma coisa, mas a Wikipédia em inglês tem uma curadoria muito grande. E nos campos científicos, normalmente a curadoria está feita por cientistas também. Os editores são cientistas. E costuma ter sempre uma lista de fontes no final e, portanto, não como ponto de chegada, mas como ponto de partida, também é uma forma de nos aproximarmos. Depois, dependendo dos interesses que temos, existem vários sites que vão dando informação, que tentam reunir informação com fim científico. O nosso é um deles, embora ultimamente estejamos um bocadinho menos produtivos do que estávamos no início, não só pelo contexto atual que nos apanhou a todos e que nos pôs as vidas todas do avesso, mas também porque estávamos a investir mais na organização de eventos e um bocadinho menos na escrita. Mas em língua inglesa e na área da medicina também o Science Based Medicine é um site muito, muito bom para procurar informação sobre medicina baseada na ciência, precisamente. E depois voltamos aos jornais. Os jornais de boa qualidade, com bom trabalho jornalístico, podem ser um bom ponto de partida para percebermos alguma informação científica. E temos poucos, mas temos bons jornalistas de ciência em Portugal a tentar fazer esse trabalho. Mas infelizmente tem pouco espaço nos grandes órgãos de comunicação social. E os mídia que vendem mais estão mais orientados para uma informação especulativa. Basta ver as capas dos jornais mais especulativos, que são sempre 4 ou 5 temas, porque é aquilo que as pessoas querem consumir. Portanto, voltamos sempre ao mesmo sítio, que é a cultura, que é a educação das pessoas. Não é? Voltamos ao clique. Mas o importante também é termos fontes diversificadas, certo, para poder perceber e reunir informação de diversos sítios e perceber quais são os sítios que não são fiáveis, não é? Quais são as fontes de informação que não são fiáveis. Mas não daquelas que se copiam umas às outras, não é? Porque há umas, podemos ver 5, mas não estamos a ver só uma porque... Não vou falar de trabalho jornalístico a sério. Exatamente. Mas isso, por acaso, é digamos, o Mário David levantou aqui também outra questão, mais uma interessante, que é o peer review e a reprodutibilidade. Ou seja, uma das coisas que a ciência tem como grande virtude é a necessidade de... não interessa a autoridade que disse, não interessa o que se disse, interessa que as alegações que alguém está a fazer têm que poder ser reproduzidas por outro grupo, por outras... naquelas circunstâncias, e se não se reproduzirem, significa que houve qualquer coisa de errado e não vale a pena darmos crédito. Portanto, isto é numa perspectiva científica, mas no nosso dia-a-dia é um pouco a mesma coisa, não é? Quanto mais extraordinários são os factos, mais nós devemos ter preocupações a ir verificá-los e ir a uma fonte, a outra e tentar inclusivamente pesquisar
se já há desmentidos daquilo que está ali dito, porque muitas vezes também surge logo isso, não é? Há notícias e depois há notícias a desmentir aquelas. E cruzar essas coisas. É um trabalho que é grande, mas que podemos fazer, não é? Sim. Posso dar 2 exemplos de 2 fontes que tentam um bocadinho fazer isso para alegações mais estranhas. Em Portugal temos mais recentemente o Polígrafo e o Observador também faz muitas vezes fact-checking e procuram fontes, boas fontes, fontes fiáveis. O Polígrafo fez um trabalho muito grande ainda está a fazer, em relação à pandemia, em que trabalhava diretamente com a Direção-Geral de Saúde para tentar contrariar os mitos e a desinformação que surgia de uma forma mais diária, e que um grupo como nós, como a Concept, não temos capacidade de resposta para isso, não é? Somos um grupo de voluntários que tem este ativismo cívico e social, mas não vivemos disto, não é a nossa profissão. E o Polígrafo tem feito esse trabalho. Para quem ler em castelhano, eu recomendo o Maldita Ciência, é um site extraordinário, também de desmistificação de fraudes e de desinformação. Portanto, a plataforma Maldita trabalha com desinformação em geral, Maldita Ciência trabalha com desinformação e tentativas de fraude especificamente relacionadas com alegações científicas, e são também muito bons. E depois, em língua inglesa, o clássico Snopes, que já há muitos anos nos acompanha a desmistificar mitos urbanos e outras desinformações. Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. João, alguma questão muito, muito rápida? Já passamos da hora. Não, penso que não. Acho que... Então podemos ir avançando. Diana, uma última pergunta, temos que fechar com isto. De tudo aquilo que já viu e já leu, qual foi aquela teoria da conspiração que era tão bom que fosse verdade? Era tão bom que fosse... Olha, essa eu nunca pensei. Uma que eu gostasse que fosse verdade. Não sei, se calhar não, ia dizer uma, mas não, essa é mesmo muito má. Eu acho que todas elas são... As que eu conheço, que me lembro assim de... Todas têm um cariz de alguma maldade. Esta palavra não é mais adequada. Sim, mas percebe-se. Mas têm algum cariz maligno, perverso para a sociedade. E uma coisa que ainda não falamos, mas que também é muito prevalente nas teorias da conspiração, são raízes racistas para essas teorias da conspiração. E, sobretudo, antissemitas. Quando no início, em tom de brincadeira, o João falava dos reptilianos, as teorias de reptilianos, de Illuminati, de nova ordem mundial, de todas essas de que dizem que existe um poder e um eles escondido que manipulam a sociedade, muitas vezes, quando se entra depois em diálogo com os promotores dessas teorias, esses eles são sempre judeus, invariavelmente. Portanto, tem uma raiz antissemita muito, muito forte. Uma que podíamos dizer que seria giro que fosse verdade é a teoria dos astronautas antigos, não é? Seria giro se fosse verdade, que tínhamos sido visitados no passado por aliens de civilizações ultra avançadas que tinham feito construções muito interessantes na Terra, mas uma vez mais, essa teoria dos astronautas antigos é uma teoria de raiz racista, extremamente racista, etnocêntrica, porque determina que povos que não são os povos brancos europeus ocidentais não teriam capacidade de fazer construções arquitetónicas que nos parecem muito avançadas para a época. Por um lado, não são assim tão avançadas para a época e sabemos perfeitamente como é que foram construídas e os métodos que foram usados e a forma como surgiram. E por outro lado, simplesmente pensar que, porque os europeus não tinham naquela altura construções daquele tipo, os outros povos também não podiam de qualquer maneira construir. Portanto, mesmo as mais estrambólicas e curiosas e até atraentes
teorias como seria pensar que fomos visitados no passado por naves espaciais que até estão representadas numa pirâmide dos maias, tem esta base perversa. Era perversa a palavra que eu queria. Isto era para terminar, mas eu queria só aproveitar, já que lembrei-me agora aqui de uma questão. Aliás, duas. É bom verem os comentários, porque há pessoas que estão a colocar uma série de referências interessantes, algumas que a Diana mencionou e outras ainda, como por exemplo a James Randi Foundation e outras. Mas de qualquer maneira, uma questão só aqui mesmo final, porque me lembrei agora, nas crianças, será que muitas das coisas que nós ensinamos e que fazem parte quase da educação de todas as crianças, como as fadas, como o Pai Natal, esse tipo de coisas, se não é o prelúdio logo de um pensamento que depois faz confundir a realidade com fantasias, que é bom no cinema e isso tudo, mas quando nós tentamos transformar aquilo numa realidade para uma criança, será que não é logo aí que começamos a baralhá-la? Pois, pode ser ou pode não ser, depende de como as crianças são expostas a essa fantasia, porque o pensamento fantasioso é fantástico, não é? E é maravilhoso. O problema é quando dizemos que é verdade, não é? O problema é quando se diz que é verdade, não é? E quando se incentiva a isso, quando se diz que é uma fada dos dentes, ou quando se dá dinheiro à criança, aí está-se a incentivar realmente um pensamento mágico que não é bom, não é bom e pode contribuir, se depois não houver o rompimento com esse pensamento, ele evolui ao longo da vida e pode contribuir para algo mais problemático. Muito bem. Diana, temos de terminar, já passámos o nosso tempo, haveria com certeza muito mais coisas para dizer. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpas a todos, à Diana em particular, mas também a toda a gente por causa dos problemas técnicos que tivemos ao início, que fez com que começamos mais tarde e estamos agora, já passa das 11, estamos agora a terminar. Queria também dizer que a minha teoria da conspiração preferida era que o Messi vinha jogar para o Benfica, parece que foi mesmo, e que para a semana vamos ter aqui uma programação muito intensa. Na segunda-feira temos a newsletter de Ideias que Transformam. Por favor, vão ao site www.cogito.pt e inscrevam-se. Depois, na quarta-feira, temos às 18h30, aqui na página do Facebook, e sem atrasos, a primeira aula de criatividade, que é gratuita, não é preciso inscrever, basta aparecer. É um programa que vai demorar 8 semanas. À noite, às 21h30, portanto, vamos ter aqui a Luísa Proença, que vai falar sobre como é que a tecnologia pode mudar a justiça, e, portanto, isto faz parte daquele ciclo de conferências sobre como é que a tecnologia pode mudar. Já fizemos a educação, da saúde na semana passada, iremos ter a justiça para a semana e depois a defesa e finalmente o Estado. É um ciclo que tem sido muito interessante. E também que na quinta-feira às 21h30 vamos ter a nossa primeira masterclass com a Maria Carmen Fonseca, que pela terceira vez vai abrir o ciclo de masterclasses do Cogito, vai falar sobre qual será o próximo coronavírus. Ainda não nos livrámos de um e já estamos à procura do outro. Para as masterclasses existem ou não sei, estamos agora a estudar por causa das medidas anunciadas hoje, alguns lugares ao vivo, 25, mas estamos a reavaliar. Pelo sim, pelo não, quem quiser participar ao vivo, inscreva-se. Eu depois irei confirmar, ou amanhã ou na segunda-feira, se vai haver a possibilidade de haver pessoas ao vivo ou não na quinta-feira. Portanto, vai ser uma semana fantástica. Muito obrigado a todos. Façam o favor de serem felizes e cuidado com as teorias da conspiração. Muito obrigado. Cuidado.